Alô galera, meu nome é Wagner Lima e eu sou consultor em e-commerce da The Loja Virtual. E o assunto de hoje é: em quanto tempo a tua loja virtual vai começar a vender? E essa dúvida, quanto tempo que a gente começa a vender, é a dúvida mais comum que tem das pessoas que vão começar a vender na internet. E quando a pessoa abre a loja virtual, existe uma grande ilusão que ela já vai começar a vender no primeiro mês, no segundo mês, já vai estar vendendo 10, 20, 30 mil. Cara, e na realidade não é isso que acontece. E aí então passa uma semana, passa 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses e as vendas não estão acontecendo como a pessoa imaginou. E aí que vem a frustração. E eu estou aqui hoje justamente para desmistificar essa ideia que abrindo a loja você já vai ter um sucesso instantâneo. Não é bem assim que acontece. Mas então, Wagner, quanto tempo que a minha loja vai começar a vender? E principalmente, vender de forma constante, de forma lucrativa? E a resposta que eu vou te dar é a que você não quer ouvir, que é simplesmente depende. Mas como assim depende, Wagner? É simples, depende do quanto você tem para investir em marketing, depende do teu público, se você já conhece ou não o teu público e mais de um monte de fatores que a gente não tem controle inicialmente. Por isso então agora eu te convido para a gente falar das coisas que a gente tem controle. Primeiro item que a gente tem controle, tráfego. Você precisa entender que quando você inaugura um negócio, inaugura uma marca, você não vai ter a audiência necessária para começar a vender. E aí que a gente tem que começar a atuar então. Em se tratando de loja virtual, você vai precisar trazer tráfego, você vai precisar trazer usuários, futuros clientes para dentro da tua loja. Aí então que a gente vai começar a trabalhar forte nesse quesito. E para construir essa audiência, trazer esse tráfego para dentro da tua loja, isso leva tempo. Não é da noite para o dia que você vai conseguir trazer o público correto, aquele público que vai comprar de você. Em se tratando de tráfego, a gente pode dividir em 2 principais formas de trazer. A primeira é a busca orgânica, o famoso SEO, né, que a gente coloca lá o nosso conteúdo para facilitar que o Google encontre os nossos conteúdos, consequentemente o nosso produto, e aí então as pessoas comecem a acessar. O problema dessa forma é que ela não é rápida, isso vai te trazer um resultado a médio e longo prazo. Então, a minha dica é você começar pela segunda forma, que é o tráfego pago. Essa sim, no momento que você cria as campanhas, já vai te trazer pessoas para dentro da tua loja, vai te trazer pessoas querendo comprar, mas só que desde que você faça da forma correta, que você traga o público qualificado. E fazer isso da melhor forma possível, isso leva tempo. E é por isso que as tuas vendas não vai iniciar, né, daquela forma linda que a gente imagina no início. Isso vai levar tempo. E essas campanhas, você criando essas campanhas, você vai precisar fazer uma série de testes até você encontrar o menor custo por clique, encontrar o melhor público, porque depois que você ajusta isso, as tuas campanhas elas vão ficar redondas, né? E o que eu quero dizer com isso? Redondas é trazer o público certo, aquele que vai de fato comprar o teu produto. E pessoal, não acredite em promessas milagrosas, que você vai abrir a tua loja e no primeiro ou no segundo mês você já vai ter resultado. Isso não existe. Existem sim algumas técnicas que você vai conseguir até ter um faturamento no início rápido, mas só que vai comprometer toda a tua lucratividade. E você que é pequeno, você inicialmente não tem um aporte financeiro dessas grandes marcas que pode trabalhar 1, 2 anos no prejuízo. Você vai precisar ter um resultado. Por isso que isso não é sustentável. Não acredite então em quem faz essas promessas milagrosas, porque na prática isso não existe. Então agora a gente chega no ponto que a gente já entende que é extremamente importante a gente ter o tráfego, trazer essa audiência para dentro da nossa loja. Mas legal, Wagner, e quanto tráfego eu tenho que trazer para dentro da minha loja? Inicialmente, gente, a gente vai focar 100% dos nossos esforços até a gente conseguir o mínimo de 3.000 visitas por mês. E por que 3.000 visitas, gente? É simples, tá? Vamos lá. Com essas 3.000 visitas, eu já vou ter informações suficientes nas minhas campanhas ali para que eu analise quem são essas pessoas que estão acessando, como é que é o comportamento delas. Então, eu vou começar a otimizar melhor as campanhas. E vamos lá. A gente também trabalha com a taxa de conversão de 1%. Ou seja, a cada 100 visitas você vai ter uma venda, certo? Então no mês de 3.000 visitas você estaria já fazendo uma média ali de uma venda por dia, né? E a partir daqui então a gente começa a escalar o nosso negócio. E vamos lá, quanto tempo que a gente leva então para alcançar esse mínimo de visitas, esse mínimo de 3.000?
Isso, gente, novamente depende. Por quê? Depende inicialmente de quanto que você vai ter de verba para investir em marketing. E lembra que eu acabei de falar sobre otimização de campanha. Basicamente, uma das coisas que a gente analisa no início é qual é o anúncio que dá o custo do clique menor. Então, se eu tenho um anúncio que a cada clique é 50 centavos, com uma verba eu vou ter X cliques. Agora, se eu consigo otimizar as minhas campanhas e eu baixo o custo do meu clique para 25 centavos, significa que com a mesma verba, o mesmo investimento em marketing, eu vou ter o dobro de visitantes. Então, gente, é por isso que depende. E, pessoal, e o que é essas otimizações de campanha? Eu vou falar de forma simplificada, não tem como eu entrar num vídeo como esse a fundo nesse tipo de otimização que você faz, tá? Mas basicamente é o seguinte, você vai começar a testar, por exemplo, qual é a imagem que mais funciona. Depois que você entender isso, você testa texto. Depois que você entender qual é o texto que te traz o clique mais barato, você começa a testar formato de anúncio. Testa, por exemplo, imagem. Qual que é a imagem melhor? Essa aqui versus esse carrossel. Você testa o carrossel versus o formato coleção que tem dentro do Facebook, por exemplo. Fazendo esses testes, entendendo isso, é então que você vai otimizar a tua campanha para trazer o usuário de forma mais barata para dentro do teu site. Barata não significa, né, que é um usuário desqualificado. É justamente ao contrário. É um usuário qualificado, só que com um custo mais barato. Tá, vai. Mas para de enrolar, nos dá uma luz. Você já falou um monte de coisa aqui e não me disse ainda em quanto tempo eu vou começar a vender. Gente, assim, calma, tá? Fazendo as coisas da forma certa, da forma que a gente ensina, o que a gente comunica para os nossos clientes? A gente resume isso, o início de vendas, em 4 a 6 meses, né? Porque isso a gente sabe que é a forma concreta de se conseguir, da forma certa, aquela que eu vou conseguir trazer as pessoas com um custo mais barato. Eu até poderia trazer pessoas mais rápido antes, mas isso vai ser um custo muito mais significativo. Lá no final não vai fechar a conta. Você vai pagar mais e vai trazer poucas pessoas. Então, assim, o início, passando por todos esses testes, por essas otimizações que a gente faz, o início que a gente conversa com os nossos clientes é de 4 a 6 meses. Esse tempo de 4 a 6 meses, ele é uma média, não é uma regra absoluta. É claro que tem pessoas que começam a vender antes disso, outras levam mais tempo do que isso. E se você está nesse caso, começar a vender mais tempo do que isso, não se desespere, é normal. A gente já viu isso acontecer várias vezes. O importante aqui é você não desistir antes de começar a vender. Porque imagina, vamos supor, vamos fazer uma linha reta, um exemplo. Se você vai começar a vender ali, fez tudo certo e o teu momento era para vender nos 9 meses e você desiste no 8º mês, né? E aí o que acontece? Você não vai chegar lá, né? E o que a gente faz aqui é fazer com que você chegue lá nas vendas, lá no teu lucro, lá onde você vai de fato ficar realizado com o teu negócio. Então, se você está nesse momento, o momento que você já testou tudo, um monte de coisas, já passaram-se 6, 7 meses, gente, relaxa. Isso é normal, não é nada de outro mundo, né? Porque a gente sabe na prática que isso acontece fazendo da forma correta, seguindo tudo que tem que fazer, às vezes isso acontece de fato. Acontece porque daqui a pouco a gente ainda não tem um investimento para conseguir ter o resultado, fazer todos os testes que a gente queria, né? Então assim, fique calmo, continue persistindo, que você, em algum momento, você vai, fazendo da forma correta, você vai chegar lá. E pessoal, um ponto importante aqui sobre investimento, tome cuidado. Quando eu falo em investimento, ter dinheiro para investir no tráfego pago, eu não estou dizendo que é só aumentar o investimento e você vai ter o resultado, tá? Porque isso não é assim que acontece. Como eu disse, você precisa fazer os testes da forma correta, para quê? Para trazer o usuário qualificado com o custo de clique mais barato. Espero então de verdade que eu tenha te ajudado a esclarecer essa questão de quanto tempo leva para começar a vender. E se você quiser saber mais sobre o assunto de como bombar a tua loja virtual, bombar de vendas, não se esqueça de se inscrever no canal da The Loja Virtual. Nós temos lá centenas de vídeos que falam diversos assuntos. Assuntos desde campanha, desde tráfego, enfim, é diverso. Confere lá que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a tua performance na tua loja. Gente, vamos lá!
dê um like no videozinho, compartilhe ele com quem você acredita que vai ser útil também, assim como foi para você, e te vejo no próximo vídeo. Partiu vender!